agradeço a vossa presença em mais uma conferência do ciclo de conferências ativadas no espaço público da NOTE. Eu vou fazer só aqui uma breve apresentação curricular, muito breve, e buscar aqui uns pontos curriculares que nos levam a este momento do Ateliê da Rua. O Ateliê da Rua foi fundado em 2014 por esta fantástica equipa. A Maria João Pinta, que não está cá, está em França, certo? Paris. Paris de França, exatamente. O Pedro Marques Alves, o arquiteto Pedro Mendes e o arquiteto Pedro Botelho. A Maria João Pinta e o Pedro Marques Alves são ambos formados pelo ISCTE, com experiências fora de Portugal, e penso que agora o Pedro está também fora de Portugal, certo? Eu estive e voltei há 5 semanas. Mas agora para ficares mesmo ou vais voltar? Isso ninguém sabe. Está bem, isso. Hoje em dia é mesmo assim, não é? A Maria João, e eu aqui passo a citar o que ela diz no seu próprio currículo, experimenta os caminhos do empreendedorismo, tem alguns textos de investigação sobre este tema e não só. O Pedro Alves, trabalhou também no ISCTE, com o ISCTE e com a Universidade Nova, para o Plano Estratégico de Habitação, Estudo de Avaliação e Diagnóstico das Necessidades de Intervenção dos bairros do Condado de Loios, Celas, e o Estudo do Valor Patrimonial das Edificações na Praia da Mata e da Saúde, na Costa da Catarina. Desenvolve um projeto também sobre as moradas do projeto de intervenção urbana para identificação e referenciação da memória patrimonial das muralhas medievais da cidade de Setúbal. O Pedro Mendes é professor auxiliar do ISCTE, coordenador da área científica de arquitetura, é doutorado pela Universidade de Lusíada, onde também deu aulas. Trabalhou com o arquiteto João Carreira e com o arquiteto Eduardo Souto Moura. Formou o seu próprio ateliê em Lisboa, leciona a disciplina de projeto de 4º ano na Estrada Integrada de Arquitetura do ISCTE, foi consultor do Departamento de Projetos Estratégicos da Câmara Municipal de Lisboa. As suas obras têm sido apresentadas em diversas publicações e exposições em Portugal e noutros países. O arquiteto Pedro Botelho é professor convidado do Departamento de Arquitetura do ISCTE, trabalhou em planeamento urbano e arquitetura e mais tarde esteve envolvidos em projeto de equipamentos dedicados ao transporte público e sua integração urbana. Cais Estreio, Almada, Cacilhas. Recentemente responsável pela reabilitação urbana de conjuntos urbanos das cidades de Guimarães, Lisboa, Beja e Barreiro. Entre 2013 e 2014 foi consultor PMCR da EGIS, REI, para o metro de Riad, coordenou equipas complexas pluridisciplinares, professor convidado de arquitetura do 4º ano de mestrado integrado em arquitetura, onde desenvolveu um trabalho sistemático com os seus estudantes de projeto ligado a infraestruturas do território. Trabalhou com o grande arquiteto António Pereira, Nuno Portas, Rosário Beja e Rafael Botelho. Vou passar a palavra ao Ateliê da Rua. Façam favor. E está feita a apresentação. Eu vou-me sentar aqui atrás, que eu gosto mais de estar aqui no meio. Para escrevermos assim. É tudo atrás. Bom, cumprimentar todos, agradecer a vossa presença, agradecer também o convite da NOTE, a Paula particular, que nos contactou, a oportunidade para apresentarmos o Ateliê da Rua e explicarmos um bocadinho o que é que temos andado a fazer, quais é que são as questões que nós entendemos serem relevantes, que se envolvem, e esperar que isto dê sequência aqui a um debate animado, e dessemos mais a parte de o que é que pensam sobre isto ou as questões que se colocam aqui. Isto é um projeto que foi apresentado, foi um desafio lançado pela Maria João e pelo Pedro a nós
pé para concorrermos a uma coisa que se chama Ideias de Origem Portuguesa, promovido pela Fundação Carlos Gulbenkian, e que resumidamente consiste em haver uma ideia de alguém português que está fora de Portugal, neste caso a Maria João, que vive há muitos anos em França, e que essas ideias possam, digamos, comunicar com o contexto português. E o concurso, a base do concurso, a ideia central é ideias de empreendedorismo social. Pronto, é um tema em voga, as questões que também vamos falar aqui também é um tema em voga, e pronto, nós olhamos para isto, ou procuramos olhar para isto da forma que vamos explicar. Portanto, na sequência disto, o projeto que se chamava Se Essa Rua Fosse Minha foi um dos projetos finalistas, foi na Gulbenkian, tivemos 2 ou 3 dias na Gulbenkian, um curso de formação intensivo para sermos empreendedores sociais. Não sei se somos empreendedores sociais, mas pelo menos fomos arduamente treinados para tal e estamos a tentar. Todos nós, deste grupo, temos também participação, tivemos até há pouco tempo a participação de uma socióloga, que entretanto, por várias razões, não pode ficar associada ao projeto. A ideia é ter uma equipa multidisciplinar, mas na fundação do processo estão arquitetos. Arquitetos que têm o seu trabalho nas áreas que a Paula explicou um bocadinho, está aqui novamente escrito, muito resumido. E a ideia surgiu de onde? Esta ideia de intervenção no espaço das ruas e no espaço público surgiu, obviamente, um pouco da experiência da Maria João, de um modo diferente, em que os processos participados e a intervenção no espaço público no centro e no norte da Europa, ela teve na Holanda também, etc., são coisas já muito correntes, de prática corrente, e surgiu também neste período de grande dificuldade, de certa maneira, se constatar que a participação das pessoas começa a ser um imperativo, atendendo a que há uma série de estruturas e incapacidade, provavelmente, de quem tomava conta destes espaços e destas situações, ter deixado, de certo modo, de conseguir fazer. O espaço das ruas são um número para termos uma ideia, isto para a realidade americana. O espaço público, na estrutura da cidade, numa cidade americana, representa 80% do espaço da cidade. Portanto, são cidades muito menos densas. Portanto, no nosso caso não será 80%, mas é uma porcentagem grande. E todos nós constatamos e vemos diariamente este certo abandono, dificuldade de manutenção e dificuldade de fazer coisas, às vezes, relativamente pequenas que estão à nossa porta. Isso associado a uma certa dificuldade também de quem nos representa e de quem decide não conseguir resolver os problemas cotidianos dos cidadãos. Isso é claro e patente, quer na participação nos canais, se quisermos, convencionais. Eleições, assembleias municipais, juntas de freguesia. Há sempre uma pergunta a fazer: quem é que daqui já esteve numa assembleia municipal para discutir um assunto que não fosse de interesse pessoal e próprio? Geralmente as assembleias municipais, quem já foi, ou discussões de PDMs ou todas essas questões, as pessoas vão lá para discutir o meu terreno, a minha casa e a minha questão. Não tenho problema nenhum nisso, mas são sempre participações muito pontuais, pouco esporádicas. E, portanto, nós pensamos, e depois também de alguma pesquisa e alguma investigação sobre isto, que os processos participados ou participativos, como quisermos dizer, podem apresentar soluções, no fundo, de juntar interesses e esforços para desenvolver determinadas ações. E o Ateliê da Rua propõe uma metodologia que vamos apresentar. Não é isto, não é uma discussão sobre a metodologia, é uma metodologia muito simples, clara, muito básica, se quiserem, e obviamente muito ligada à prática do projeto e da arquitetura. E, portanto, a metodologia de desenho de espaço público procura envolver os agentes que estão, se quisermos, no terreno. Os utilizadores, os habitantes, os decisores, os investidores, potenciais investidores e técnicos. E a intenção do Ateliê da Rua é funcionar, de certo modo, como um catalisador, um agente facilitador que, no fundo, possa
digamos, dar mais poder à vontade ou aos anseios de determinadas questões. E esse poder pode ser dado com a capacidade técnica de poder informar e andar com os processos para a frente. Nós temos tido experiências de participação e é um assunto hoje em voga, mas se pensarmos, por exemplo, o orçamento participativo, que é um sucesso enorme a nível nacional, já quase todas as câmaras têm processos participados, são processos promovidos pelas autarquias e o processo, digamos, fica dentro da autarquia. As pessoas são chamadas a dizer o que acham, escolhem, mas depois a decisão propriamente dita é remetida para os departamentos técnicos e para a decisão política. Portanto, as pessoas, a partir de um determinado momento, há um envolvimento, mas é um desenvolvimento sempre dominado, se quiserem, pelo poder de quem decide. Isto depois conduz-nos, eu vou explicar um bocadinho mais à frente, mas conduz a um dos anseios do Ateliê da Rua, que é atingir uma relação de participação. Há vários níveis de participação, vou falar um bocadinho mais à frente, contrapondo aqui um ensaio feito por uma senhora, que é Cheryl Arnstein, em 1965. Isto também é interessante para perceber que estas coisas são cíclicas. Em 1965, nós tive a ver uma série de revistas e uma série de publicações de altura. Isto era um assunto em voga, na berra, como se costuma dizer. E para nós, obviamente, isto para nós já são mais do que os que nós dizemos os 20 anos de atraso. Para nós, nessa altura, também houve isso. E agora voltou outra vez contra a Constituição. Portanto, nós queremos perceber como é que estas possibilidades podem explotar processos, obviamente, ajustados a uma situação contemporânea. Porque nós, ou parte de nós, estamos envolvidos numa universidade e num centro de investigação, somos grandes investigadores e arquitetos, como agora todos os arquitetos foram convertidos. Há também um interesse de, obviamente, sistematizar esta informação. Eu vou falar um bocadinho à frente do que é que já temos feito e participado num conjunto de coisas. Eu digo isto um pouco irónico, mas obviamente que é um assunto interessante e sério. Somos os dois membros, ou os três, suponho eu, do Dinamisec, não é? Que é um dos centros de investigação do ISCTE dentro destas áreas. O que é que nós temos? Então vou explicar um bocadinho o que é a proposta da metodologia. Obviamente que, como vos disse, isto é um assunto de discussão puramente metodológica. Há dezenas de metodologias feitas, ensaiadas, testadas ao longo dos anos. A questão central sobre a implementação de uma metodologia, primeiro, é não a entender como um elemento rígido e procurar ajustá-lo e até procurar outras situações e cruzamento de metodologias que se possam ajustar quer à situação, quer à dimensão. Porque nem todos os processos, e também não fará sentido que todos os processos tenham ou possam ser participados. Portanto, geralmente envolve-se ou geralmente promovem-se estes processos quando há questões, digamos, polémicas ou delicadas ou de grande escala. Na legislação portuguesa, quando há um PDM, uma intervenção de grande escala, um plano, há sempre um período de consulta, há um trâmite legal, com participação muito reduzida, difícil, porque a maior parte dos cidadãos não tem capacidade, mesmo os arquitetos, se quiserem falar sobre aquilo, têm que envolver algum tempo e disponibilidade para estudar os documentos, são documentos difíceis de aceder, e, portanto, o Ateliê da Rua pretende um bocadinho potenciar, ser essa ferramenta catalisadora sobre vontades, mas a trabalharmos a uma escala local, de pequena escala, mas que seja informada por uma escala global. E, grosso modo, há três fases definidas, são as três fases, se quiserem, convencionais de um projeto, em que envolve um conjunto de agentes. Portanto, a primeira fase nós chamamos aqui esquiço participado, em que se ouve, faz a identificação dos problemas e das questões. O projeto participado com o desenho de duas ou três hipóteses, digamos, de cenários de grande intervenção, pequena, média ou praticamente reduzida, muito reduzida, que possam ser
envolvidos e a obra participada. Porque chamamos de obra participada porque há situações em que provavelmente, até numa rua, num conjunto de ruas, o conjunto das pessoas pode fazer pode juntar esforços e fazer alguns dos trabalhos que são necessários fazer. Por exemplo, pintar, coisas muito simples, porque obviamente são obras com alguma dimensão, não se pode ter os moradores ou os habitantes todos os dias na obra de capacete e de botas a dizerem o que é que se faz. Portanto, há obviamente uma hierarquia e algumas questões de caráter técnico e mais complexo. Portanto, aqui um bocadinho a imagem de quem é que são os atores, são no fundo as pessoas, os cidadãos, os habitantes, o poder da rua como um elemento catalisador, entidade, digamos, poder de decisão, sejam municípios ou sejam redes, associações e outras entidades, portanto, depende de situação para situação, e outros agentes de caráter económico, digamos assim, que possam existir. Alguns dos ingredientes, desenho um esquema do que é que podem ser situações, temos uma espécie de um catálogo, uma coisa abstrata, quase por caricatura, e as 3 passos um pouco mais ilustrados. Portanto, há também aqui no primeiro, há sempre a ideia, obviamente, de organizar o processo e que se possa ter, para além destas 3 fases, uma fase de análise de resultados. Portanto, há que sistematizar a informação, há que desenvolver e recolher de uma forma sistemática para que depois se possam estabelecer comparações. Obviamente, podemos dizer, isto é do mundo académico, da investigação, mas é também o que se faz numa ateliê de arquitetura, que muitas das vezes não é depois tudo completamente sistematizado, mas de experiência para experiência vai-se acumulando conhecimento e vai-se recorrendo a esses vários conhecimentos. Há aqui uma questão em baixo que tem um cifrão, tem um euro, que é a questão do financiamento, que é outro assunto. Como é que se poderão financiar isto? E aí também há que procurar e desenvolver modelos de financiamento, que pode ser este financiamento público, a crowdfunding ou recolha de mecenas que estejam envolvidos diretamente nas ruas. Passando aqui para o que nós chamamos as referências, isto é um pouco do que é que nós temos andado a fazer, digamos assim. Ou seja, portanto, em 2014 há o concurso, depois saltamos aqui para 2015, em que o cartaz que está aí e que é a base aqui do cartaz da Note foi a participação do filme que nós depois vamos mostrar num festival de cinema de urbanismo em Los Angeles. E depois temos participado em vários fóruns, conferências e simpósios de investigação sobre a questão urbana e também, por vezes, passa pela questão dos processos participados, ou, por exemplo, na Bienal de Veneza, digamos, participamos com uma comunicação sobre o que é que, os limites, digamos assim, dos processos participados e quais são os limites da diluição do desenho e do projeto de arquitetura. Pelo facto de ser participado, deixa de haver autor ou há momentos em que as coisas têm que ser feitas. É uma das questões que eu acho que se coloca nestes processos e o modo como eles são participados. Embaixo há algumas das publicações que temos feito e temos feito, obviamente, também, nós estamos aqui, que é uma das coisas que ainda procuramos, temos feito contactos para parceiros e para desenvolvimento do projeto piloto, seja juntas de freguesia, autarquias, seja grupos de cidadãos que nos têm abordado e que muitas das vezes, quando tentamos desenvolver o processo, o primeiro obstáculo que encontramos é não há uma entidade com quem se dialoga. Geralmente somos abordados, ou um dos casos que fomos abordados partiu de um comerciante de uma rua, queria mudar a rua, queria melhorar, queria tornar a rua mais atrativa e resolver certos problemas, mas depois
O passo seguinte era, então, com quem é que nós falamos? Nós não podemos, obviamente, falar só com uma pessoa. Como é que se constitui um grupo interlocutor? Um grupo interlocutor são os habitantes, são os comerciantes, são as senhoras mais idosas, que segundo eles são quem manda na rua, não se pode fazer nada sem ser envolvido e, portanto, tentar constituir uma espécie de, se quiserem, comissão de moradores, que não há, em maior parte das situações, não há interlocutores muito definidos e, obviamente, que quando se definem os interlocutores já tem que ser resultado de um processo que não conduza a deformações depois no processo, no desenvolvimento do trabalho e, se quisermos, na qualidade da participação. E agora ia-vos falar um bocadinho naquilo que eu chamei de enquadramento. Pronto, são os apoios, são as entidades com quem temos trabalhado, portanto, o Centro de Estudos, Ideias de Origem Portuguesa da Fundação Gulbenkian e uma série de outras entidades que também apoiaram este concurso e, de certo modo, estão envolvidos no percurso do Ateliê da Rua. E agora ia-vos falar um bocadinho aqui do que eu chamei o enquadramento crítico sobre esta questão de uma forma muito simples e resumida, mas certamente, mas pondo-se um pouco em contraponto um artigo da Sherry Arnstein de 1969, que se chama Ladder of Participation, que é isto que nós estamos a ver aqui, eu vou explicar um bocadinho, e a definição de metodologia autoritária, é assim que o Giancarlo De Carlo define, em 1900 está mal a data, os livros, mas eu acho que é 98, um artigo que se chama Uma Arquitetura da Participação, em que o Giancarlo De Carlo, no fundo, expõe a diferença entre o que eles chamam uma metodologia autoritária, que no fundo tem 3 passos, que é a análise, a recolha da informação, o desenvolvimento do projeto e, de certo modo, a análise de resultados ou o feedback dos resultados. E, portanto, esta metodologia denominada autoritária é aquela que, nesta mesa, pelo menos, e muitos dos que estão aqui sentados, têm trabalhado a vida inteira, é aquela que existe, é a prática corrente. Um arquiteto há uma encomenda de um trabalho, especialmente se for uma Câmara, o Estado, um cliente privado aí é diretamente, mas vamos falar de trabalho público, tem um levantamento de uma série de situações, há um contacto, por vezes há contacto com o cliente ou os utilizadores e depois há o desenvolvimento do projeto. Portanto, são processos participados. Nesta escada da participação está ao nível se quiserem, da terapia ou da manipulação, porque, no fundo, o decisor político chama as pessoas, ouve as pessoas, dizem muito bem, já vos ouvimos, agora vamos fazer o projeto e depois damos o projeto no fim. Muitas das vezes, ao longo do projeto, mudam os decisores, mudam os utilizadores e já não só ficam os arquitetos. E, portanto, de repente, o arquiteto é assim o porta-estandarte da coisa e tem que fazer o seu melhor. E depois o edifício, muitas das vezes, é utilizado, além de pessoas diferentes, é utilizado de modos diferentes e programas diferentes. Obviamente podemos dizer, mas isto não devia ser, não faz sentido. Uma das desvantagens, ou riscos ou desvantagens dos processos participativos, e que de certo modo também impede a sua implementação com grande frequência, e nos tempos que correm, então, isso tem-se agudizado, é que tem custos. A participação tem custos financeiros. E tem custos de tempo. O tempo para decidir dilata-se substancialmente. E, portanto, a decisão, geralmente política, não quer esperar pelos processos. Depois há os trâmites legais de aprovação de uma série de coisas ao longo do processo. Portanto, isto é um dos fatores que muitas das vezes acaba por impedir. Há outras desvantagens dos processos participados, poder criar separação entre grupos de cidadãos. Os casos dos orçamentos participados são interessantes porque já há uma espécie de percurso de caminho em que se têm mudado as abordagens, ou as metodologias, se quiserem, de os fazer, porque havia grupos que facilmente manipulavam. Outro dos riscos, e portanto é preciso procurar as metodologias adequadas aos processos para que isso não aconteça,
é a possibilidade de certos grupos manipularem e haver pouca representatividade de minorias ou de grupos mais frágeis da sociedade e que às vezes são determinantes na abordagem do problema e de não deixar fora. Os orçamentos participativos, provavelmente já todos tivemos uma experiência, muitas das vezes, eu tenho acontecido, por exemplo, ganha a remodelação do pavilhão desportivo de uma escola privada, porque são grupos mais poderosos economicamente, toda a gente tem telemóvel, a votação é feita por telemóvel, em Portugal isso por acaso não é um problema, mas as pessoas começam a mobilizar os amigos, uma série de coisas. Este ano Cascais, que é um dos orçamentos participativos que tem sido mais falado e mediático, e até vieram cá os americanos dizer que vamos implementar isto na América, que é um artigo interessante que saiu no jornal. Mudaram completamente a estratégia de uma forma também provavelmente discutível. É sempre discutível quem é que abrangemos. Este ano o jornal, eles só queriam que votassem os municípios de Cascais. Só para terem uma ideia, o último orçamento participativo de Cascais teve mais votantes no orçamento participativo do que o número que elegeu o atual Presidente da Câmara. E, portanto, isto é um sinal das coisas. Portanto, este ano saiu um códigozinho no jornal da região de Cascais e então o que é que gerou? Eu cheguei a ver isso, eu cheguei a ver na estação do comboio, eu moro na linha de Cascais, eram os próprios polícias municipais que pegavam nos jornais todos antes de os distribuírem e arrancavam os códigos todos. Portanto, é sempre possível haver deformação nos processos. Mas, apesar de tudo, eu julgo que no nosso percurso a decisão e a adesão ao orçamento participativo é interessante e está também, digamos, a fazer o seu percurso. Obviamente que outro risco disto, e quando isto é uma moda, de certo modo, é também a banalização da participação. Quer dizer, queremos participar tudo e achamos que todos participamos, mas depois, se banaliza excessivamente, acaba por ser ineficiente e conduz à frustração, ao insucesso, se não houver, de facto, essa partida. E, portanto, voltando aqui ao contraponto entre a metodologia autoritária e a Sheryl Amstein, portanto, os dois níveis, isto é grosso modo definido 8 níveis, obviamente que poderá haver muitos outros e muitas zonas, digamos, não tão preto e branco, mas mais cinzento quanto antes as situações. Portanto, estes de baixo são um bocadinho a terapia e a manipulação, que é, digamos, quem tem o poder querer legitimar a sua posição e dizer nós consultamos, ouvimos e agora tem aqui o projeto. Pronto, a população tem que estar muito satisfeita. Depois, os outros níveis a seguir é apenas de informar, é dizer, olha, vocês foram informados de que vamos fazer esta obra e a coisa está feita, está decidida, ou a consulta e por aí fora. A partir do grau 6, são níveis em que de facto há uma partilha de poder e em grande parte as questões de participação envolvem-se com a real partilha de poder. E quanto é que o poder político pode estar preparado ou quer partilhar? Essa é a grande questão. Obviamente nós estamos num processo, digamos, de implementação de todas estas coisas. Para além do orçamento participativo, há muitas outras iniciativas. Muitas das vezes são iniciativas das próprias autarquias ou do Estado e, portanto, logo elas, à partida, já têm essa capacidade de controlo. Há também algumas iniciativas mais espontâneas, ou de workshops, ou de coisas mais temporárias. E, portanto, entre a dita metodologia autoritária, que é muito centralizada nos técnicos e no poder de decisão e nas questões financeiras, de custos e de prazos, e isso hoje é decisivo, sempre foi, mas hoje é cada vez mais decisivo. É impensável para um político ter um projeto aprovado, preparado para financiar e repensá-lo em alguns aspectos. Portanto, são metodologias ou são processos participados, mas com alguma rigidez, não têm grande flexibilidade para introduzir alterações. Obviamente, também, isto no processo participado, há também uma questão central, que é, por exemplo, no caso de um edifício de arquitetura, talvez mais difícil, mas também o falar com aquelas pessoas, também estamos, de certo modo, a introduzir
uma vontade de um grupo de pessoas naquele momento. E muitas vezes não é o que vai ocupar. E também estamos quando pensamos que isto pode ser tudo completamente participado, o papel de um arquiteto ou dos arquitetos é também ter a capacidade de pensar um problema e propor coisas novas e, se quiserem, também surpreender, entre aspas. Pode fazer esse trabalho, mas há também limites para o trabalho de todos. Portanto, o Ateliê da Rua, o que pretende, ou o que se propõe, é atingir este nível de partnership, que está aqui definido em português, é parceria. Parceria, sim, é parceria. Envolve, obviamente, que haja uma vontade e o assumir o risco, atendendo às situações que normalmente são comuns, de querer partilhar esse poder e depois também não o retirar. Porque se inicia um processo e depois a meio se retira essa capacidade ou essa vontade de poder partilhar a decisão com os grupos que estão envolvidos no desenvolvimento dos projetos ou das propostas, nós aqui estamos a falar em projetos de arquitetura de espaço público ou de edifícios, obviamente que depois não vai correr bem, ainda vai gerar uma reação contrária. E, portanto, eu propunha agora, vou pôr aqui o filme para vermos e depois podermos falar um bocadinho sobre estas questões. Tem som, é o som do todo. Só temos isso.
Ok, isto no fundo é um resumo. Este é o filme que foi apresentado em Los Angeles, feito pelo Pedro, que está aqui sentado, feito com o apoio da Pixar e meios altamente sofisticados, na base sediada em Setúbal, em casa grande. E que tinha uma versão em língua inglesa. Tinha uma versão em inglês. Tinha uma versão em inglês. Não passamos aqui que é pior do que a português, o que é que dizer? É pior do que a versão portuguesa. E pronto, são estas as questões centrais. Agora gostaríamos de vos ouvir. Gostaríamos da vossa participação, é um processo participado. Estão tantos lugares aqui à frente e umas pessoas que nem conseguem entrar. Não querem. Querem vir cá para Se dentro? faz favor, venham. Não tenham problema. Agora estamos em debate. Agora eu Podemos participar. estar completamente à vontade. Força. Está aqui também. Deixa só. Bom, já temos aqui uma questão do Alexandre Marques Pereira. Força, Alexandre. Eu não sei. Eu queria fazer assim duas pequenas provocações. A primeira começava pelo fim. Eu não fazia ideia do que é que devia ver, se devia cabelo. A primeira pergunta é: será que a rua pertence ao